E se você está achando que a única vitória dos poderosos hoje foi a Magnitsky do Alexandre de Moraes cair, se prepara, teve coisa pior. Você sabe, a CPMI do INSS conseguiu os dados do Daniel Vorcaro, da investigação do Daniel Vorcaro, porque tem relação com o INSS também, né? O Banco Master era um dos bancos que fazia empréstimos consignados no INSS. E aí você sabe o que aconteceu? O Toffoli mandou tomar todos os dados da CPMI do INSS. O Toffoli basicamente parou a CPMI do INSS porque disse que está entrando no caso do Banco Master, justamente quando a CPMI do INSS, aqui ó, a CPMI do INSS quebra sigilo de Vorcaro e encontra contato de Moraes e da esposa, ou seja, o Daniel Vorcaro conversava com frequência com o Alexandre de Moraes e a esposa, o que não é uma coisa estranha de imaginar, uma vez que ninguém faz um contrato de 3,6 milhões de reais por mês a troco de bolota, né? Eles deviam ser muito amigos, né? Deviam conversar muito, e esses dados estavam com a CPMI do INSS. Não mais, o Toffoli deu uma canetada e tirou isso de lá. É isso daí, meu amigo. O Brasil está afundando na ditadura. Muito triste ver isso daí. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapso e essa notícia foi sugerida por Gabriel Traz a Trombeta pro Pai, Cansei de Políticos Decidindo Minha Vida e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, CPMI do INSS quebra sigilo de Vorcaro e encontra contato do Moraes e da esposa. Olha que beleza, né? Então, dentro da investigação da CPMI do INSS, vocês sabem, tem ligação da fraude do INSS com o Daniel Vorcaro. Evidentemente que tem. O Banco Master é um dos bancos que fazia empréstimos consignados, cheio de coisas suspeitas lá para o pessoal do INSS. A CPMI conseguiu quebrar esse sigilo telemático do empresário Daniel Vorcaro. Lembra? Por que os governistas apoiaram isso, né? Os governistas são maioria na CPMI do INSS. Então eles apoiaram isso daí porque eles achavam que o Vorcaro ia pegar coisas do Ciro Nogueira, do Rueda, do pessoal do Centrão, né? O Lula e a elite aristocrática socialista brasileira está muito chateada com o Centrão porque o Centrão abandonou o Lula. Querem forçar o Centrão a ficar do lado do Lula até o final, né? E aí, achavam que o Vorcaro ia desembocar no Centrão. E o que aconteceu? O Vorcaro acabou chegando diretamente no STF, né? Chegou uma Lava Jato 2.0 direto no INSS. E aí, ou seja, chegou aqui os dados da Operação Compliance Zero, que foi aquela operação da Polícia Federal contra o Vorcaro, a CPMI do INSS conseguiu esses dados, né? Isso foi aprovado, isso é constitucional. A CPMI, ela é uma instituição de investigação independente do STF, tá? É importante ressaltar isso. O Congresso, em tese, é independente do STF. E aí, né, ou seja, entre os números na lista de contato do Vorcaro está o do Alexandre de Moraes, segundo o documento obtido pela coluna. E aí que está o medo desse pessoal, porque lembra que a gente falou alguns dias atrás que é lógico que pegou muito mal para o Alexandre de Moraes o vazamento do contrato do escritório da Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master, pegou muito mal um monte de coisa, mas a verdade é que o pior ainda estava por vir, ainda tem coisa muito pior ainda nessa coisa, né? E aí, parece que com a CPMI do INSS tendo acesso a todas essas informações, o pessoal estava morrendo de medo com isso, né? É lógico. De novo, por que o governo, a CPMI do INSS é cheia de governistas, é a maioria, tanto que não conseguiu ouvir o irmão do Lula, não conseguiu ouvir o filho do Lula, porque os governistas vão lá e bloqueiam o pedido, né? Mas a quebra de sigilo do Vorcaro passou, porque eles achavam que ia chegar no pessoal do PP, no pessoal do União Brasil, que ia chegar no Centrão. Acabou chegando no Alexandre de Moraes, né? Então tá aqui, ó, as conexões de Vorcaro e do Banco Master com ministros do STF. Tem o Toffoli, a gente já sabe que tem ligação com o Toffoli, já sabe que tem ligação com o Alexandre de Moraes. Quem mais está nessa história aí, enrolado nessa coisa, né? Aí agora o Carlos Viana soltou essa nota aqui dizendo, olha só, recebo com indignação profunda a decisão do ministro Dias Toffoli que determinou, numa decisão judicial, a retirada de documentos da CPMI do INSS que investiga o presidente do Banco Master.
Agora, essa decisão do Toffoli é uma decisão ilegal, porque a CPMI é um órgão investigativo independente do STF, né? A ideia é justamente ser independente para permitir que investigue o próprio STF. E eles estavam chegando em alguma coisa muito séria com o STF, estavam chegando justamente a ligação do Alexandre de Moraes e do Toffoli com o Vorcaro, né? Essa decisão não é apenas estranha, é grave. É lógico que ela é estranha. Primeiro que lembra que o caso do Banco Master, o caso da CPMI do INSS, caiu com o André Mendonça. Então como é que pode o Toffoli tomar uma decisão tirando esses documentos ali da CPMI? E qual a lógica disso? Porque, veja, esses documentos são sigilosos, tá? Ah, mas aí havia o risco da CPMI vazar esses documentos para a imprensa. Mas é a mesma coisa que a Polícia Federal faz também, de vaza documento de vez em quando, né? Risco tem, não deveria vazar. Se você tiver evidência que teve vazamento, você tem que corrigir o vazamento, né? Essa decisão não é apenas estranha, é grave. Sempre que se afasta de uma comissão parlamentar de inquérito o acesso a documentos, enfraquece a investigação e amplia-se a desconfiança da sociedade sobre o que se tenta ocultar. Registra esse posicionamento mesmo estando em pleno repouso médico em recuperação de uma cirurgia emergencial realizada há 6 dias, né? A CPMI do INSS apura um dos mais graves escândalos envolvendo empréstimos consignados no país, com indícios claros de práticas abusivas contra aposentados e pensionistas, milhões de brasileiros e coisa e tal. Ou seja, o problema todo é o seguinte, o que eu estou vendo aqui é que o Toffoli determinou a apreensão desses documentos e o pessoal entregou tudo. Não, tá aí, beleza. Ou seja, o Congresso mais uma vez abaixa a cabeça para o STF, né? O Hugo Mota já falou que vai abaixar a cabeça no caso da Zambelli também, porque ele não quer criar caso com o STF, que não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, mais uma vez a gente vê a situação que o STF basicamente manda no país, não existem outros poderes, é o STF mandando. Estamos na Venezuela, porque foi exatamente isso que aconteceu lá na Venezuela com o Hugo Chávez e o STF de lá. O Hugo Chávez lá teve que fazer uma brincadeirinha de aumentar o número de vagas no STF para 35, botar um monte de juiz aliado a ele, de forma que ele passou a mandar no STF de lá, e aí pronto, aí fez toda a ditadura lá da Venezuela. Qualquer coisa que a oposição aprovasse no Congresso, o STF de lá dizia que não, que é inconstitucional, que não sei o que lá. Estamos seguindo o exato mesmo caminho aqui no Brasil, com a diferença de que tem indícios de corrupção no próprio STF, o próprio Toffoli, o próprio Alexandre de Moraes, e, no entanto, estamos proibidos de investigar esse tipo de coisa, né? É muito triste esse caminho que o Brasil está tomando, vai levar muito tempo para conseguir recuperar a credibilidade do STF depois disso, né? Outros deputados também se pronunciaram aqui, é difícil acreditar no futuro da nação, estou estarrecido, porque o pior é isso. Como é que o pessoal entregou? Não é para entregar, pô. O Congresso é um poder independente. Eles têm o mesmo poder que o STF, não deveria baixar a cabeça para o STF. Essa ideia de que se o STF mandou, o Congresso tem que obedecer, isso é invenção da Rede Globo, justamente porque a Rede Globo queria que o STF tomasse conta do país para expulsar o Bolsonaro. Não porque temos que tirar o Bolsonaro a qualquer custo da política e não sei o que lá, e sumir com ele, acabar com ele, sendo que isso não vai acontecer, mas a democracia no Brasil, a Constituição brasileira, nesse processo, foi para o saco, não tem mais equilíbrio de poder nenhum. O STF manda no Congresso e pronto, né? E nesse caso aqui é um caso mais estranho ainda, porque, de novo, exatamente um caso em que havia informações sobre o Alexandre de Moraes e sobre o Toffoli na CPMI do INSS, agora, de repente, foi tudo confiscado pelo STF. Acho preocupante isso, muito preocupante. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.